Na verdade, mais uma vez, né? Boa noite. Eu já vim aqui. As crianças de 2 a 11 já estão saindo, né? Então, ótimo. Muito bom. Vamos abrir hoje a nossa Bíblia no livro de Apocalipse, tá? Vamos para Apocalipse capítulo 1. Então o texto hoje vai ser Apocalipse capítulo 1, dos versos 1 a 3. Hoje, irmãos, talvez você não veio pela manhã, mas hoje a gente teve assim uma aula, homens e mulheres juntos, né? E eu, claro que os irmãos do departamento infantil não puderam estar com a gente. Uma coisa eu achei muito interessante, que só as mulheres elogiaram minha aula. Não teve nenhum homem que veio elogiar minha aula. As mulheres adoraram. Querem de novo, irmãos, a aula. Aí eu estava conversando com Marola, e Marolinha falou assim para mim, eu já tinha também pensado nisso. Aí Marola falou assim para mim, é que não chegou na nossa parte ainda. Eu só falei mais dos homens hoje, e a parte das mulheres foi bem pouquinha. Daí, mas se as irmãs quiserem, né, a gente volta. Mas tem que ter os homens juntos, né, porque elas queriam que os homens estivessem juntos na minha outra aula. Aí hoje a gente conversou com os homens. E aí, os homens assim, a gente conversou com todos, falamos de várias coisas, né, mas foi mais direcionada ao homem. E a gente fica feliz que as irmãs gostaram, mas se a gente tiver uma outra parte, aí eu vou ter que começar das mulheres, tá? Bom, coisa boa. Eu fico feliz, né, eu tenho dito domingo após domingo que a igreja está bonita, né? Eu fico feliz de ver os irmãos, e eu estava lembrando uma vez, depois da pandemia, né? Olha só como são as coisas. Nós pensamos que as pessoas, né, não estão, assim, olhando para a gente. A gente sabe que as pessoas olham para a gente, mas teve um pastor que foi falar com uma irmã, depois da pandemia, irmã, não está vindo mais no culto à noite, a igreja está mais vazia, né? Foi falar com a irmã, falou assim, né, depois da pandemia, não sei o quê, mas o senhor viu? Até Vila São José está vazia. Assiste o culto deles para o senhor ver. Falou desse jeito. Até Vila São José está vazia. Eu falei, que pena. Né? Ela devia ter olhado para Vila São José, e Vila São José está cheia, porque é para ela não falar isso para o pastor dela. Né? Ainda bem que ela não falou para mim, porque eu ia falar para ela, não, esqueça Vila São José e olhe para Cristo, que é sempre melhor olhar para o Senhor Jesus. Mas eu fico contente dos irmãos ouvirem, né, esse apelo, esse conselho que eu estou dando aos irmãos. Um dia o Senhor Jesus ele vai voltar. E quem é que vai perseverar até o fim? Só vai perseverar até o fim aqueles que estiverem firmes na palavra. A gente tem agora uma grande viagem a fazer, irmãos. Eu e vocês, quando eu vier de domingo à noite aqui, nós vamos ter pelo menos 12 mensagens que eu quero pregar, do capítulo 1 até o capítulo 5, você pode ler esses capítulos, que é para você saber sobre o que eu vou falar. Por exemplo, vamos imaginar a próxima vez que eu vier aqui, a próxima vez que eu vou vir aqui porque semana que vem eu não estou aqui, irmãos. Semana que vem eu vou pregar lá em Tanai, tá? Então eu vou estar aqui com os irmãos para tomar o café da manhã com as mães, e à noite eu estou em Tanai, tá? E até se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser ir no sábado lá em Tanai, tá? Ia ser muito bom a gente dar um pulinho lá para estar junto com os irmãos. Eles estão completando mais um ano. Eu acho que foi lida a carta aqui de Tanai. Os irmãos estão lembrados? Não? Mas eu vou pregar lá no domingo à noite. No domingo, ou no sábado à noite, quem prega lá é o irmão Maurício, que esteve aqui com a gente nas conferências. Então, alguém podendo ir representar a igreja, vai ser muito bom no sábado, tá? Então a gente, todas as vezes que eu vier aqui, mas eu só vou ver, a próxima vez que eu virei aqui de noite, vai ser após a viagem missionária, porque antes da viagem missionária eu sempre prego, mas eu gosto de pregar sobre missões, sobre o nosso papel em pregar o evangelho, em contribuir, em falar de missões, em orar, em enviar missionários. É assim que eu gosto de pregar antes da viagem missionária. Mas vamos imaginar, o que será que o Neil vai pregar da próxima vez? Você já sabe, é do 4 ao 8, por exemplo, que hoje vai ser do 1 ao 3. Então a gente vai trabalhar assim.
Então a gente vai ter um longo caminho aí até o final do capítulo 5. Esse é o meu objetivo com os irmãos de domingo à noite, tá? A gente já está, está acompanhando as quartas-feiras, a gente está terminando o capítulo 14, porque eu prego um capítulo por semestre sobre Apocalipse. A gente tem aprendido bastante com isso, tá bom? Então a gente vai agora hoje para uma introdução. Então, Apocalipse, põe assim, introdução, e o texto é versos de 1 a 3, tá? Então vamos lá, começando com o verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo de Deus está próximo. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado ao Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito habitando em nós e nos conduzindo através dela, Pai, a glorificar teu Filho Jesus. E assim, ó Pai, dar glórias ao Senhor. Senhor, ajude-nos agora no aprendizado, Senhor Deus, na leitura do texto, na exposição, ó Pai, no ensino, ó Pai, da Bíblia, para que todos nós possamos sair cheios do Senhor, cheios da Tua palavra, cheios do Santo Espírito, em nome de Jesus, amém. Então agora, uma introdução, a Bíblia, aqui no livro de Apocalipse, começa justamente com revelação. Então, e é justamente o nome do livro, Apocalipse. O nome dele é revelação. Então existem algumas coisas que o Senhor Deus, Ele decide revelar para nós, e essas coisas que Ele revela no final daquele, vamos pensar, da era apostólica, porque daqui a pouco a gente vai ler, mas é João, o apóstolo que escreve o livro, pelo menos é o que a maioria aceita, que ele, como aquele que ele que escreveu o livro, ele quer revelar algumas coisas para nós, que são importantes para o final dessa era, para o final desse período da história da humanidade, em que a igreja já está estabelecida, e é ela que trabalha, é a igreja que trabalha hoje. Agora, o Senhor Deus, Ele não tem uma nação, mesmo que o povo de Israel é a nação do Senhor Deus, e o Senhor Deus tem coisas a acertar com eles, e existem profecias direcionadas especificamente para eles como nação. Quem trabalha para Deus é a sua igreja, que está espalhada pelo mundo, e mesmo em locais onde são perseguidos, a igreja continua. Então, é para ela que isto é revelado. Muito bem, então tem muitas coisas desse capítulo até o capítulo 22 de Apocalipse, só confirmar o número aqui, mas é isso, 22, até o capítulo 22, que a gente precisa saber, mas só que não é só saber, e a gente vai ver daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Se você pegar a dinâmica da revelação, a Bíblia diz assim, revelação de Jesus Cristo, daqui a pouco quero tratar por que Jesus Cristo, o qual, olha só, Deus lhe deu. Então a revelação vem de quem? De Deus. Essa revelação vem de Deus através de Jesus. Muito bem. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo. Então vamos lá. Está prestando atenção? Então vamos lá. A revelação é de quem? De Deus. Ela é revelada por Jesus. Aí a Bíblia diz, através do seu anjo. Muito bem. E as notificou a João, seu servo. Então a revelação é de Deus, vem através de Cristo, que envia essa mensagem através de um anjo e notifica a João, para João notificar as igrejas da Ásia. Tá? Então, peraí. Então, o primeiro leitor não somos nós.
Não é esta geração que lê em primeiro lugar. Não é. Então, isso é importante para a gente. Quando você for ler o texto, você lembra disso. Esta carta, essa revelação, ela chega até a gente. Não só ela, como todos os textos da Bíblia chegaram para nós, mas não foram escritas diretamente para a gente, tá? Sempre tem que lembrar disso ao ler a Bíblia. Por quê? Porque existem coisas que a gente só entende se a gente tiver o contexto daquela época. E não adianta fazer aquilo que nós chamamos de anacronismo cristão. Querer interpretar as coisas do passado com a cabeça de hoje. Você que estava na aula de hoje, você lembra quando... É que eu não vou repetir a palavra que eu falei aqui de manhã, porque agora está gravando. Então eu não vou repetir aquela palavra. Mas você lembra que eu falei para vocês que no primeiro século tinha uma coisa comum, e não existia determinada palavra que existe hoje. Então não pode interpretar aquilo que acontecia do mesmo jeito que é hoje. Então tem que saber dessas coisas. Então, a revelação é de Deus, ela vem através de Jesus Cristo, que as envia pelo seu anjo, que notifica João, que traz até nós. Depois pergunta, você não veio na RBD e fica perguntando qual é a palavra, né? Eu estou vendo vocês, estão perguntando, não é para perguntar agora, depois pergunta para mim, ou senão depois do culto, senão você perde essa informação. É que a gente não aguenta. A gente não aguenta, né? A gente quer saber, o Natanael está louco para saber. Não veio de manhã, pensa, sentir sua falta. Tá bom? Mas, vamos lá. Então, você percebe a revelação? É desse jeito que acontece. E ela chega até a gente. Essa revelação é de Jesus Cristo. Preste atenção no verso 2, o qual testificou pela palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Verso 5, e da parte de Jesus Cristo. Verso 9, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro de aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. É importantíssimo, está completo, não só Jesus, tem texto que é só Jesus, eu sei, mas o início é importante, tem texto que está só Cristo, tem texto que está o Senhor Jesus, ou o Senhor, mas aqui no capítulo 1 ele fala sobre Jesus Cristo, então ele quer que todos lembrem, que aquele homem que andou aqui, é o homem, andou aqui, viveu entre nós, foi para a cruz e morreu por nós, mas ressuscitou e hoje está vivo, sentado à destra do Pai, é um homem. Este homem que andou entre nós, ele está ainda preocupado conosco e revela aquilo que há de acontecer. Então, quando você está lendo o Apocalipse, e ele, aqui no capítulo 1, e ele fala sobre Jesus Cristo, é específico, é aquele homem que andou. Ney, mas quando ele fala é o Senhor Jesus, ele não está falando do homem que andou? Está, irmão, mas ele não quer destacar a humanidade de Cristo. Ele está destacando que ele é o Senhor, que ele é Deus. Agora, quando ele fala Jesus, Cristo, então ele está falando, sabe aquele que andou entre nós? Preste atenção no que ele fala aqui. Verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ele andou com Cristo, ele viu o Senhor Jesus, tanto em ação como em sofrimento. Ele viu o Senhor Jesus, ele viu Jesus Cristo em necessidade. Ele está testemunhando do homem Jesus, aquele que deixou toda a sua glória, para vir para este mundo e morrer por nós na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados. Este é Jesus Cristo. Bom, vamos lá. Está aqui o relógio. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Muito bem, a palavra aqui é escravo, tá? Então, você, na nossa Bíblia, o jeito que Almeida traduziu isso, né? Escravo. Outro dia um irmão falou para mim assim, mas ele não podia traduzir de outra forma, porque, imagine, não existia a palavra escravo. Irmãos, existiam escravos naquela época, e a Bíblia tem outros textos que Almeida escreve escravo.
Ele não escreve sempre servo. Então, não adianta, a palavra é diferente e é escravo. Agora vamos lá. Então, ele quer mostrar para os seus servos. Então, em primeiro lugar, vamos pensar em mostrar. Ótimo. Apocalipse é escrito para quem? Está vendo? Se ele está mostrando para os seus servos, Apocalipse é escrito para quem? Então vamos lá. Você está diante de um pastor que é um pré-milenista, é assim que a gente ensina aqui em Vila São José. A gente crê que Cristo volta antes do milênio. Por crer que Cristo volta antes do milênio, nós somos pré-milenistas. Por crer que Cristo volta antes do milênio, nós cremos que nós entraremos no milênio com Cristo. E reinaremos com Ele durante 1000 anos. Literalmente nessa terra. Você está diante de um pastor que ensina, né, e você que está nos visitando hoje, né, a gente tem alguns visitantes aqui, você está diante de uma igreja, você faz parte de uma igreja, que é uma igreja pré-milenista histórica. Você podia, tem irmãos aqui que fizeram parte de uma igreja pré-milenista dispensacionalista. Você fez parte dessa igreja já. Tem membro aqui que eu sei qual é a doutrina que o pastor ensina lá. Ele é um pré-milenista dispensacionalista. Muito bem. Então aqui nós somos pré-milenistas históricos. O que significa? Qual é a diferença entre esses dois? Então, vamos lá. A diferença entre um pré-milenista histórico e um pré-milenista dispensacionalista é que o pré-milenista histórico, ele crê que a igreja passa pela tribulação. Para quem Apocalipse foi escrito? Para mostrar aos seus servos. Um irmão que crê, e talvez tenha alguém aqui que crê, de vez em quando aparece alguns aqui, que mesmo sendo membro de Vila São José, fala, não, mas eu sou pré-milenista dispensacionalista. Ele crê no rapto, que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Todos vocês que creem que a gente vai ser arrebatado antes da tribulação, vocês têm fala, não, eu sou um pré-milenista, creio que Cristo vai voltar antes do milênio, mas a igreja não passa pela tribulação. Então é dispensacionalista. E agora, você é obrigado a crer que estamos passando pela última dispensação. E que Deus trabalhou nas épocas com dispensações. E elas são 7. Que daí, outro dia, a gente pode estudar, não aqui de púlpito, mas na sala de aula a gente pode estudar sobre isso, não tem problema. De púlpito a gente vai sempre falar que passaremos pela tribulação. Ótimo. Além disso, você pode ser um pós-milenista. Que primeiro vai acontecer o milênio e depois a gente vai ver Cristo voltar. E você pode também ser, por último lugar, agora aqui não cabe, ser pós-milenista aqui em Vila São José, eu vou falar que você está muito confuso. Dá para aumentar só um pouquinho o retorno aqui para mim, porque eu acho que eu estou forçando muito a minha voz aqui em cima. Você ser um pós-milenista, eu acho melhor você procurar uma outra igreja, porque senão você vai entrar em muito conflito. Tá? Mas beleza, eu acho que ninguém é pós-milenista aqui, que nunca ninguém veio falar isso comigo. E você é pós-milenista? Que eu já vou dar um jeito em você está rindo? E também você pode ser amilenista, que é aquele que crê que o milênio já está acontecendo, certo? E não vai haver um milênio literal nessa terra, tá? Os 1000 anos de Cristo reinando, que os 1000 anos são simbólicos. Você pode ser também. Combinar? Todo mundo que é reformado, que você vê assim, ó, eu sou reformado, ele tem que crer no milenismo, tá bom? Qualquer um que você vai, pode ser pastor batista ou não. Joia. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, tem gente que crê que as coisas que estão escritas em Apocalipse, até o capítulo 3, é para a igreja. Aí chega no capítulo 4, porque tem essa frase aqui, depois destas coisas, abre no capítulo 4 para você ver. Abre só o capítulo 4, verso 1. Aí tem escrito assim, ó, depois destas coisas, ou seja, da era da igreja. Aí por causa disso daqui, tudo que está daqui até o final é para o povo judeu. Olha só, tá vendo? Tem que fazer realmente malabarismo, não tem jeito.
Não tem jeito. Eu falo assim, eu falo essa frase, mas falo com respeito. Porque eu respeito os irmãos. E assim, você não respeita um pré-milenista, dispensacionalista, até você encontrar um bom. Quando você encontrar um bom, você vai ver. Da mesma forma, você não respeita um pós-milenista, até você encontrar um bom. Um amilenista, todos. É até você encontrar um que manja do negócio, que sabe, né? Porque todo mundo que domina a linguagem, ele te convence das coisas. Então, a gente aqui é claro, nós sempre ensinamos que, sempre, irmãos, desde que eu sou criança, estou nessa igreja, a gente sempre falou que passaremos pela tribulação. Aqui sempre foi desse jeito, tá? Então é assim que a gente crê, é assim que a gente aprendeu, é assim que a gente está passando para as próximas gerações. Então, Apocalipse é escrito para o povo judeu, uma coisa óbvia que não. Apocalipse é escrito para a igreja, tá? Para a igreja. Então, aí já não tem coisas que estão escritas aqui que não é para eles, é para a gente também. Pronto. Só que ele fala que é para mostrar aos seus servos. E aí, irmãos, se ele está falando que é para os seus servos, fica mais claro ainda que é para a gente. Então, existem vários relacionamentos entre nós e Cristo, entre nós e Deus. Por exemplo, nós somos filhos de Deus, sim ou não? Está vendo? Somos filhos. É um tipo de relação, certo? Nós também somos amigos, certo? Nós somos embaixadores, tá? Tudo bem? Então, existem vários tipos de relacionamentos. E a gente também é servo, no sentido de ser escravo. Só que não pense na escravidão que ocorreu no Brasil. Não pense no tráfico que aconteceu entre África e América. Não tem nada a ver com isso. Um servo, um escravo, muitas vezes, tinha escravos. No começo, aqui, no começo da igreja. Ele vivia no Império Romano. Tinha escravo que tinha escravo. Tinha escravo que era representante do seu senhor em vários lugares. E a gente pode pensar de duas formas quando o Senhor Jesus nos chama de servos. Quando o próprio Paulo, ele fala servo de Cristo. A gente pode pensar de duas formas. Uma que a gente está para servi-lo e outra que a gente está para representá-lo também. Então essas coisas foram escritas para nós, para que a gente sirva a Cristo e o represente nesse mundo. Tá? Então vamos continuar. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Verso 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Muito bem. Agora, como é que a gente vai tratar isso? A questão é que a gente tem que lembrar, espera aí, Cristo falou que breve vai acontecer. Já se passaram 2000 anos que Cristo esteve nesse mundo e ele não voltou ainda. Mas eu quero te dizer uma coisa, você só não se esqueça. Os irmãos e também os acusadores do primeiro século também estavam preocupados com isso. Ué, Cristo não volta? Então, olha só. Você, quer ver, eu vou ler para você, só para, guarda aqui, vamos guardar Apocalipse 1. Eu vou ler para você. Vamos lá para 1 Coríntios 15. Só para você ter não, peraí. Será que é 1 Coríntios 15? Irmãos, agora veio de memória, hein? Deixa eu ver aqui. Achei. 1 Coríntios 15 mesmo, achei o texto. Verso 52. Estão comigo aí? Pode ler? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Certo? Aí a Bíblia fala assim, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Você percebe? Ele espera ver Cristo voltar. Ele está falando, os mortos vão ressuscitar, e nós seremos transformados. Por quê? Ele fala, nós seremos transformados, ele não fala, a gente que vai estar morto vai ressuscitar. Porque ele crê que Cristo vai voltar na época dele. Quem está falando isso aqui? 1 Coríntios, quem escreveu? Paulo. Na sua Bíblia tem
a data? 1 Coríntios foi escrito em 57, olha aí para mim, porque na minha Bíblia não tem. 1 Coríntios foi escrito em 57, vê aí para mim. 56, está vendo? Ó? 56 fazia 13 anos que Cristo, não, 13 não, desculpa, 23 anos que Cristo tinha falecido, assim, ressuscitado, tinha sido morto, ressuscitado. É 23, está certo? Está certinho, 23 anos, tudo bem. Eles esperavam Cristo voltar. Então vamos lá. Ele brevemente vem. A Bíblia está escrito aqui. As coisas que brevemente devem acontecer. Então o que a gente tem que pensar? Quando a gente olha um texto como esse, a gente também tem que lembrar que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. A gente tem que lembrar que o Senhor Deus, no 7º dia, Ele descansou. Não foi? Não foi? Não foi? Ele não descansou no 7º dia? Do quê? Não tenha medo. Do que o Senhor Deus descansou no 7º dia? Hã? Do que Ele descansou? Pode falar. É isso que você está falando. No dia de hoje, também ou não? Diga sim, não tenha medo. Diga sim. Isso. Pronto, agora estamos... Irmãos, de toda a obra, inclusive do dia de hoje, ele descansou no 7º dia. E livro de Hebreus. Inclusive do dia de hoje, já estava pronto. Ó, a Bíblia fala que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Em outro texto diz que ele morreu desde a fundação do mundo. Quando ele fala que as coisas que devem acontecer brevemente, para você que não é crente, você não adianta, você vai olhar para esse texto aqui e vai falar, você não crê que Cristo vai voltar? Eu apelo, eu sou da geração que apela, se converta hoje. Fala assim, olha, peraí, por que eu não vou crer que nem eles? Não, eu também quero o Senhor na minha vida. Se converta hoje, não tem negócio de esperar. O dia da conversão é hoje. Nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o homem, que está revelando as coisas que em breve devem acontecer. Vou falar para os crentes agora. Não, eu sou crente, não. Você está falando que eu não sou? Só porque eu não faço parte da igreja, mas eu sou crente. Eu creio em Cristo Jesus como meu Salvador. Ele morreu na cruz, Ele é meu Senhor. Eu só estou acertando minha vida, excelente. É isso? Então o que você tem que crer, junto com todos que declaram ser crentes, que nem os irmãos aí da classe candidatos a batismo, ou os irmãos que vieram aqui na semana passada, irmão Ailton está aí, a Letícia está aqui, ó. O que esse povo está declarando? Estou declarando que sou crente, quero me batizar, vou me batizar. Sabe, todos nós, quando olhamos um texto como esse, coisas que brevemente devem acontecer, para mim e para você, não importa quando, a gente sabe que vai acontecer, então a gente espera, então a gente tem o senso de expectativa, e 2, a gente espera com certeza, e a gente não se desvia, perseverança. Então, ele vem brevemente, excelente, eu estou esperando, senso de expectativa. Ele vem brevemente, eu continuarei, vou perseverar. Senso de expectativa e perseverança. É assim que a gente olha para o texto. E aí, para terminar, o verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer pelo seu anjo, certo? As enviou e as notificou a João, seu servo. Tem gente que não crê que esse João é o apóstolo João? Tem. Porém, a maioria crê que é João, tá? Nós cremos que a obra, aqui nessa igreja, pelo menos é assim que a gente tem ensinado os irmãos. Tirando Lucas, que mesmo assim era prosélito, né? A gente tem que lembrar disso. A gente, por exemplo, quando a gente olha para Lucas, muitas vezes a gente até fala, olha, com quem Lucas aprendeu o que aprendeu? Foi só na sua leitura? A gente olha para Marcos, por exemplo. Poxa, com quem que ele aprendeu aquilo que ele aprendeu?
Então a gente vê esses irmãos, mas a obra do Novo Testamento é uma obra de apóstolos. Então é assim, eu olho para Hebreus, lá não tem quem escreveu. Lembra do que eu falo para os irmãos? Eu não sei se foi Paulo. E eu hoje, antes eu tinha coragem de falar, não, foi Paulo. Mas hoje, irmãos, não tenho mais coragem de falar. Mas eu gostaria que fosse ele. Porque assim, mesmo a gente tem João, a gente tem Marcos, Marcos, Lucas e o livro de Hebreus, mas mesmo assim, na sua esmagadora maioria, o texto é um texto apostólico. Então, muitos irmãos do primeiro século, do primeiro e do segundo, falaram que foi João o apóstolo que escreveu o Apocalipse. Então, a gente vai tratar Apocalipse como Apocalipse de João, o apóstolo amado por Cristo. Tá? Tudo bem até aí? Aí, qualquer coisa do verso 1, se alguém depois quiser conversar, a gente está à disposição. Bom, verso 2. Então, a gente viu que a revelação é de Jesus Cristo. A revelação é de Deus, que ele dá através de Cristo, que vem através do seu anjo, que notifica a João, e João traz para nós. Aí a Bíblia diz, João, seu servo, verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Muito bem. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque a gente vai ver isso em outros lugares. A gente vai ver tanto palavra de Deus com testemunho de Jesus Cristo, ou de Jesus, junto, quanto eles separados. A gente vai ver isso durante o livro. Mas só para os irmãos terem uma noção do que eu estou falando. Veja só. Ele testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, verso 2. Verso 9 do mesmo capítulo. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Vamos ver mais um pouco, quer ver? Vou achar aqui para vocês. Capítulo 6, verso 11. Vamos lá? Verso 9, desculpa. Capítulo 6, verso 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Vamos continuar aqui comigo? Deixa eu ver aqui para os irmãos. Agora acho que é só 17. É 12 e 17. Vamos lá, capítulo 12, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus Cristo. Percebe a importância da palavra de Deus e do testemunho? Agora capítulo 19, vamos lá. No capítulo 17, verso 17 também tem, mas só para a gente já acabar com essa parte aqui. E também eu acho que 20, verso 4 deve ter também. Isso, também tem, tá? Mas só agora, verso 19. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus Cristo. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Muito bem, então agora João, ele recebe a revelação. Ele é o servo de Deus, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Vamos parar aqui agora um pouco. Muito bem, a palavra de Deus, por exemplo, num texto como esse, está relacionado àquilo que Deus está revelando para a sua igreja. Já é uma coisa que a gente tem na cabeça. Segunda coisa, a palavra de Deus também é o próprio Evangelho. Quando você pensa em como viver, você tem que viver de acordo com o Evangelho de Cristo. Então a primeira coisa que tem que acontecer,
quando a gente pensa na palavra de Deus nas nossas vidas, é uma transformação. Transformação. A gente tem que olhar para como deve ser o homem da Bíblia, como deve ser a mulher da Bíblia, como deve ser o servo do Senhor, como deve ser o amigo do Senhor, como deve ser aquele que ama, como deve ser aquele que tem inimigos. A gente tem que olhar para a Bíblia. Então o Evangelho muda a gente. Então, primeira coisa, a palavra de Deus, claro, vai ser a revelação dele. Segunda coisa, o próprio Evangelho na vida do seu povo. Terceira coisa, é tudo aquilo que a gente aprendeu de Deus. Então existem coisas que a gente aprendeu de Deus e a gente precisa crer nisso. Então vamos imaginar o seguinte: Jesus andou sobre as águas ou não? Sim, alguém tem dúvida disso? Quando você pensa que ele andou sobre as águas, o que a água virou para os pés de Cristo? Virou um piso. Ninguém anda sobre a água. Jesus andou e nós cremos nisso. Ele contou isso para nós, palavra de Deus. O mar vermelho foi aberto ou não? Foi. Acabou. É nisso que a gente crê. As muralhas de Jericó foram derrubadas ou não? Pronto, é palavra de Deus. Então, tudo aquilo que ele contou, que é para a gente crer. Então, a gente olha para a palavra de Deus e é assim. Por exemplo, no próprio capítulo, a gente vê um homem que foi preso por causa da palavra de Deus. No capítulo 6, a gente vê as almas daqueles que estão clamando ao Senhor, que foram mortas por causa da palavra de Deus. Então, vamos lá. Para a ilha de Patmos, a gente não vai. João foi para lá. Então, tá jóia. Mas será que algum de nós um dia vai precisar ser preso por causa da palavra de Deus? Pode ser uma coisa pior para o ser humano, por exemplo. Mas a gente ser morto pela palavra de Deus. Capítulo 6, quando abre o 5º selo, só para eu ter certeza aqui. Quando abre o 5º selo, a gente vê um altar de almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, porque amavam a palavra de Deus. Então agora vamos lá. Hoje pela manhã nós falamos algumas coisas para as famílias dessa igreja. Algumas coisas para as famílias dessa igreja. Aí eu pergunto aos irmãos aqui, como é que nós vamos criar nossos filhos no mundo do jeito que está o mundo hoje? Tá? Até assim, ó, eu vou até falar uma coisa agora, assim que não tem nada a ver com a aula de hoje de manhã, mas nós, muitas vezes, nós entregamos uma tela para os nossos filhos, não é? Nós não entregamos? Não, algum de nós, não estou falando você, mas nós, como humanidade, entregamos a tela, não entregamos? Sim ou não, irmãos? Se alguém tem dúvida, isso, a gente entrega. E a criança se acalma ou não se acalma? Todo mundo que entrega a tela para uma criança, sabe que ela se acalma. Quando eu tive a minha primeira, nossa primeira filha, é que só teve uma filha e um filho, né? Mas quem nasceu primeiro foi Maria Isabel. E eu nunca esqueço do que a pediatra dela falou para a gente naquela época. Maria Isabel tem 22 anos. Tá certo? 22 anos Maria Isabel tem. Então, há 22 anos atrás. 22 anos atrás não tinha esses smartphones. Ela falou assim para nós, quero falar uma coisa para vocês dois. Televisão, só após os 2 anos, com supervisão de um de vocês dois, tá? Ela falava da televisão. A gente tem que escolher como a gente vai criar nossos filhos. Com todo o amor, eu falo a vocês, não é possível que esses meninos, eles não saíram nem do ensino fundamental ainda, eu vejo esses meninos com celular. Aí você quer falar para mim que você está certo de fazer isso? Não é possível, meus irmãos. Como que nós vamos fazer? Então, se a gente, muitas vezes, não tem condições de olhar para os nossos filhos e falar o que é certo ou errado, por favor, vamos olhar para as coisas das Escrituras, vamos tomar cuidado. Então, eu estou falando com amor isso aqui. Sabe por quê? Porque tem gente que foi preso por causa da palavra. Tem gente que é morto por causa da palavra. E talvez eu, você, meu filho, o teu, a gente também vai morrer por causa dela. Lembra? Eu falei esse ano aqui, dando aula, pregando sobre Apocalipse. Uma família. Já no buraco. Você é testemunho de pessoas da igreja perseguida.
Já no buraco. Pai, mãe e 2 filhos. No buraco já. Você tem que lembrar que eles têm tamanhos diferentes. Nega Cristo. Os pais dizem, não vamos negar. E a terra começa a cair. Com eles vivos. As crianças começam a chorar. A mãe olha para elas e fala, calma, em breve estaremos com o pai. Você sabe, os filhos foram primeiro. E se a gente pensar, depois a esposa e depois o marido devido ao tamanho. Isso já acontece. Então, a gente tem que olhar para a palavra do Senhor e tomar muito cuidado, para não ir com o mundo. Temos que tomar cuidado. Como é que nós vamos criar os nossos filhos, por exemplo? Muito bem. Só que não é apenas a palavra de Deus. É ele o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Opa, eles são concorrentes? Ou a palavra de Deus e o testemunho de Cristo andam lado a lado? Não, irmãos, eles são complementares. Porque quando a gente pensa em testemunho, sempre pense em estilo de vida. Todo mundo tem que saber, ao olhar para nós, que nós somos diferentes. Então vamos lá, você ama mais do que o outro. Você aprendeu com Deus que deve amar o inimigo, que deve amar a Deus sobre todas as coisas. Você respeita, você é piedoso. Você tem respeito com Deus. Quando alguém fala alguma coisa de Deus que não é de acordo com a palavra, você denuncia pela sua forma de olhar, porque você denuncia com palavras mesmo, porque você chama a atenção, porque você não ri. Estilo de vida. As pessoas sabem, quando elas vão falar alguma coisa, vou respeitar a presença de fulano. Desculpa, porque eu falei tal coisa na sua frente. Estilo de vida. Cuidado, a gente não pode ter qualquer tipo de conversa. A gente tem que ter a conversa certa, o jeito certo. Lembra, outro dia até falei para os irmãos aqui, acho que está falando de testemunho. A gente não pode dever, irmãos. Não pode. Quando a gente tem uma dívida, tem que pagar, buscar pagar a dívida. Não pode. Já pensou você pedir dinheiro emprestado para o povo da sua casa, ou povo da sua igreja? Não, é feio, irmãos. Não pode fazer isso. Você não é crente? Então se organize. Testemunho. Como é que você vai testemunhar se você deve para os outros? Hein? Agora vamos voltar para a aula de hoje de manhã. Como é que a gente vai testemunhar se a nossa família não é equilibrada? Ué, o homem não faz o papel de homem dentro de casa. As mulheres não fazem o papel de mulher dentro de casa. O homem não faz o papel de pai dentro de casa. A mulher não faz o papel de mãe. Como é que vai ser isso aí, irmãos? Estilo de vida. Então nós precisamos disso. E esse homem aqui, ele está testificando da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Porque Cristo deixou o exemplo para nós. O Senhor Jesus, irmãos, ele não simplesmente falou o que era para fazer, mas ele deu o exemplo. Porque daí, esse homem aqui, a Bíblia está falando aqui para nós, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então é assim, vamos lá. A palavra de Deus mudou a sua vida? Entendeu? Mudou? Então tá bom, vamos lá. Será que Marola está vendo a mudança na minha vida? Porque é lógico que a palavra de Deus mudou a minha vida, mas só que eu não dou fruto para eu mesmo comer. Existe alguma árvore que se alimenta dela mesma? Para que uma árvore dá fruto? Para a outra parte da criação se alimentar dela. Então é assim. Vamos lá. Seu rosto sério é porque eu estou chegando perto de você? Não, é brincadeira. Eu estava prestando atenção, eu sei.
Aí a gente olha para Priscila e ela tem que dizer se o Ricardo é bom ou não. Não, mas eu sou bom pai. Quem disse? Quem foi que falou que você é bom pai? Você? Ô, meu amigo, dá licença, vai fora. Não, vamos lá. Peraí, não fala seu nome. É Lília, não é? É Lília, que tem a Juju e Lorena. Eu sei o nome de todos aqui, pode perguntar. Levanta a mão e eu vou falar o seu nome. Sei o nome de todos. Não quero saber de você ser bom pai, quero saber dela. Não, ela vai falar para mim, não, Ney, ó. O Osdônio, ele é bom pai, ele é bom marido. Eu quero saber da Júlia, o que ela acha do pai. Quero saber da Lorena. Claro que você está entendendo que eu não vou fazer interrogatório, não é isso. Certo? Não vem com essa conversa. Chegar diante de Deus, por que você merece o céu? Não, mas eu fui honesto. Mas quem disse? Quem foi que disse? Não, vem cá, não, você não, fora. Não fui bom pai, fui bom esposo. Não, quem tem que falar se eu sou bom esposo é Marola. Não, não sou eu. Eu me acho bom mesmo. Mas, você está nessa aí, eu sou péssimo. Não, para. Certo? Você se ama. É o normal. Então, vamos lá. O Senhor Jesus, Ele deixou o exemplo para nós. Eu e você, nós precisamos ser transformados dia a dia. E é aquele negócio. Cristo só falou? Não, Ele deixou o exemplo para mim e para você. Então, testemunho de vida. E para terminar, a gente vai para o verso 3 agora. Muito bem, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, oh Deus eterno, bem-aventurado. Aí a gente pergunta o significado, o que significa bem-aventurado? Aí o povo fala, feliz. Tá joia, não, mas eu não estou feliz com essa definição. Eu estou buscando, eu quero um dia conseguir realmente entender o que significa bem-aventurado. Mas hoje eu já vou começar a falar com vocês um pouco. Falei outro dia com os irmãos de quarta sobre isso daí. Não estou contente com essa ideia de feliz. Você é feliz? Não. Felicidade é um sentimento, irmãos. Felicidade é aquele negócio, estou feliz hoje, amanhã estou triste. Mas existe a ordem do Senhor de regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Ele diz isso porque pode existir momentos de a gente ter tristeza. A questão é, se eu estiver triste, eu sou bem-aventurado? Vamos lá? Se eu estiver triste, mesmo assim eu sou bem-aventurado? Vamos comigo então. Fecha aqui um pouquinho, fecha um pouquinho. Vamos para lá o capítulo 5 de Mateus, que você conhece bem, tá bom? Vamos lá para o capítulo 5, vamos ler algumas coisas juntos? Então, a ideia é, você estando triste, nós, na nossa tristeza, podemos ser bem-aventurados? Então, como é que, triste nós somos felizes? É pobre essa definição, você concorda comigo? Se você não concorda, não tem problema, mas é pobre. Vamos lá. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. E aproximando-se dele, seus discípulos, e abrindo sua boca, os ensinava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram. Está vendo? Vamos continuar. Porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Já pensou nisso daqui, irmãos? É felicidade que eles estão atrás? É de alegria? Aquele que olha para o mundo e vê a injustiça que existe nesse mundo? Vamos lá, porque a Bíblia está dizendo, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Já pensou? A pessoa pratica a justiça, a pessoa declara a justiça, é perseguida. Está feliz? Vamos continuar, você vê,
como são as coisas? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós na minha presença. Você percebe, irmãos? Quem é bem-aventurado? É aquele que é feliz. Cuidado. É pouco isso. Pouco. Um bem-aventurado é aquele que está gozando de bênçãos divinas. Ah, Neil, toda bênção é divina. Eu entendo. Só que existem bênção divina que se materializa. Então, vou te explicar agora. Então, vamos de novo. Quem é o bem-aventurado? É aquele que goza de bênçãos divinas. Ah, Neil, toda bênção é divina. Só que tem bênção que se materializa. Então, talvez algum dia você encontrou uma pessoa que chegou com o carro novo e fala, olha a bênção que Deus me deu. É material. Ele é bem-aventurado em ter aquele carro? Não é. Nem vem. Senão ele nunca trocava de carro. Você que tem carro, sabe o que você pensa quando você olha para ele? Que iria trocar. É isso que você pensa. Depois do seu carro, você pegou seu carro, zerinho. Quando ele chegar em 100 mil, 200 mil quilômetros, quero trocar. Bem-aventurado? Aí, você vem com seu filho, primeira vez na igreja. Olha a minha bênção. Se materializou. Ah, Ney, mas na questão do filho eu sou bem-aventurado. Excelente. Só não se esqueça que ele é um ser humano de vontade própria. E pode acontecer dele te entristecer. Ótimo. Você é bem-aventurado por causa de Deus. As bênçãos divinas que perseguem os que perseveram. Vamos tentar, durante a nossa história, trabalhar essa ideia da bem-aventurança. As bênçãos divinas que perseguem os que perseveram. Tá bom? Bem-aventurado aquele, olha só, que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Então, agora, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar no seguinte, a gente tem que pensar que o livro de Apocalipse, ele é escrito. Todo mundo tem acesso ao texto? Não, primeiro porque é caro. Não dá para ter um monte de rolo de Apocalipse. Já pensou? A pessoa levar um rolo de Apocalipse para casa? Ela não tem dinheiro para pagar isso. E outra coisa, vamos imaginar, não é essa questão aqui, ó, a gente traz todos os livros aqui. Tem gente que nem mais traz, nem, sei lá se tem Bíblia de papel, é tudo no celular, a gente não sabe nem se ele está acompanhando o culto ou o jogo. Certo? Então está aqui, ó. Beleza? Tudo bem? É diferente de hoje. Diferente, tem que lembrar disso. E nem todo mundo sabe ler. Bem-aventurado tem dois grupos aqui. É aquele que lê, por exemplo. Então, Apocalipse foi um texto igualzinho às cartas de Paulo, tá? Que foi escrito para ser lido no culto público. Lido. Isso que acontece hoje, depois de 2000 anos interpretando a Bíblia, lembra? A Bíblia é um livro de livre exame. A Bíblia não é um livro de livre interpretação, porque é um texto que está sendo estudado há 2000 anos. Qualquer um de nós, a gente pode ler a Bíblia, só que a gente não pode interpretar do jeito que a gente quer. Tá joia? A gente olha para o texto e vê o que os que vieram antes da gente escreveram, interpretaram. Mesmo assim, tem modos diferentes de interpretar. Olha só, lembra do que eu falei? Aqui na igreja nós somos o que mesmo em relação ao Apocalipse? Nós somos? Não sabe explicar, né? Vou falar de novo. Nós somos aí, beleza, milenistas e históricos. Ô, Neil, mas eu não sou. Eu sou um pré-milenista dispensacionalista. Eu te amo do mesmo jeito. Tá, fica aí. Pode ficar aí. Só não fica esperando muito rápido, não, que eu estou achando que não vai acontecer. Mas se você quer esperar o rápido, espera. Tá bom. Muito bem. Aí, eles dizem que eles são pós-milenistas e os amilenistas. Está vendo? Tem 2000 anos aqui, interpretando a Bíblia, a gente tem coisa diferente. Então, a gente tem que ter bastante consciência.
A gente não interpreta de qualquer jeito. Então vamos lá. Bem-aventurado aquele que lê, era para ser lido. E aí, se é para ser lido, não é para ser lido para ninguém. Bem-aventurado aquele que lê, e aí eu digo os que ouvem. Então hoje, eu e você, nós somos bem-aventurados? Não fale nada. O texto não acabou ainda. Não fale nada. Excelente. Bom. Alguém aqui teve algum filho que desobedeceu em algum momento? Alguém aqui? Ah, todo mundo. Todo mundo. Então, vamos lá, irmã Márcia. Vou fazer uma pergunta para a irmã. Alguma vez a irmã falou isso, ou uma coisa parecida com isso? A pessoa, vamos pegar a Mari, parece que é mais espoleta. A Mari fez um negócio, ou que a irmã acabou de falar que não era para fazer, ou que faz um dia ou dois, porque a coisa acontece. De vez em quando eles obedecem, daqui a 15 dias eles fazem de novo. Alguma vez você falou, você não está ouvindo o que eu estou falando? Já falou, né? Alguma outra pessoa já falou para o filho, você não está ouvindo o que eu estou falando? Sabe por que você falou isso? Por causa da Bíblia. É assim. Não é que é por causa da Bíblia, tá? É uma brincadeira, mas é assim. Um judeu, para ele não tem o meta. Não tem esse negócio metafísica. Eu estou feliz. Então mostra a sua felicidade, assim que o judeu faz. Vamos lá, hoje de manhã, vamos lá. O marido chega para a mulher, eu te amo. Para Cristo, para Paulo, para qualquer judeu, mostra que você me ama, não vem falar não. Falar não. É mentira. Se você ama, você mostra o amor. É desse jeito. Esse texto é escrito para um judeu. Quando ele fala assim, bem-aventurados que ouvem, irmã Márcia, é a mesma coisa que, eu também fiz a mesma coisa com meus filhos, tá? Péssimo, Maria Isabel também desobedeceram. Não olhe para mim pensando que não desobedeceu, que eu te pego. Aí ele olhou para mim agora. Fica cara bravinha, não. Vamos lá. Brincadeira, ele não fez cara brava, não. Irmã Márcia, é a mesma coisa, dos meus filhos do seu. Você não está ouvindo o que eu estou falando, não? Então vou repetir. Quando eu e você, ou o Wendel, Marolinha, fizemos isso com os nossos filhos, a gente está falando para eles assim, é para obedecer. A gente não falou a palavra. Mas ouvir para um pai, para uma mãe e para o texto bíblico, ouvir está relacionado à obediência. Obediência. E você vai perceber, nesse texto fica fácil. Está facinho de entender nesse texto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Está vendo? E guardam as coisas que nelas estão escritas. Opa! Então tem algo a mais a fazer. Não é para sair, aqui a gente não leu toda a profecia. Eu espero que vocês na leitura anual tenha lido, por exemplo, vamos imaginar, Marcos, você nasceu na mesma semana de Maria Isabel, então você tem 22 anos, querido. Não adianta você ficar com essa cara aí de homão, não, esse bigodão, que a gente sabe que você ainda é um jovenzinho, né? Então vamos imaginar que você decidiu ler a Bíblia inteira, desde os seus 16 anos, vamos imaginar só. Você está na sua sexta. Então você vai passar por Apocalipse, e vai ler pela sexta vez o livro. Aí você faz parte de uma igreja que prega. E em alguns momentos a gente vem em Apocalipse. Agora, mais uma vez, a gente está em Apocalipse um domingo à noite. Faz tempo que eu não prego em Apocalipse domingo à noite. Mas a gente está de novo no texto. Então é aquele negócio. Existem coisas de Apocalipse. Vamos pensar que só existisse Apocalipse na Bíblia. Que mesmo você que é um jovem, não tem desculpa. Tem que guardar isso no coração. E aí é o seguinte, como ouvir está relacionado a obedecer, então você quer gozar das bênçãos divinas? Você só pode fazer isso se você perseverar. Esquece esse negócio. Das bênçãos que o Senhor nos dá, que se acabam. Não, irmão. Bem-aventurado é aquele que tem no coração as bênçãos do Senhor e agarrou a bênção do Senhor no coração, de tal forma que realmente está satisfeito com o que Deus tem feito na vida dele. Porque ouvem a palavra, que guardam a palavra.
Então a Bíblia, e eu termino aqui. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas. Sabe por quê? Porque o tempo está próximo, lembra? Porque ele tem um senso de expectativa, ele volta logo, e eu vou continuar, e um senso de perseverança. Eu irei continuar. Mas Cristo não vai voltar amanhã. Não tem problema. Se Ele voltar, eu estou pronto. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. É para se preparar para o dia de amanhã? Não responda. Só se você souber que é não. É para se preparar? É para vigiar. Então eu olho para vocês. Vocês estão prontos? Nós estamos prontos para a sua chegada? Opa, joia. Pode ser qualquer dia. Analisando as escrituras, a gente vai saber quando ele estiver pronto. Quando ele estiver perto. A gente vai saber. Ele está falando que o tempo está próximo. Então, espere e persevere. Senhor, obrigado pela tua palavra. Ajude-nos, ó Senhor Deus, a continuar. E, ó Pai, que nessa noite, pessoas, ó Pai, se rendam aos pés de Cristo. Que pessoas, ó Pai, queiram obedecer mais ao Senhor. Que pessoas, cheias do teu Santo Espírito, possam olhar para a tua palavra de uma forma diferente e ouvir a tua voz, ó Pai, guardar no coração tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seres humanos. Que nós, como teus servos, possamos ser exemplares em qualquer lugar que a gente esteja, ó Senhor Deus, porque somos pessoas que guardam a palavra, ó Senhor Deus, e também tem o testemunho do Senhor Jesus. É em nome dele que nós pedimos. Amém. Vamos ficar em pé?